Queria chamar a atenção dos amados. Boa noite a todos. A graça e a paz do nosso Deus esteja com todos. Amém? Estamos mais uma vez na casa do nosso Senhor, na ocasião culto de missões, onde nossos cânticos, as nossas orações serão voltadas a missões e também a mensagem de Deus essa noite será sobre missões. Convido os amados a se colocarem em pé, para junto nós elevarmos os nossos pensamentos ao trono da graça do nosso Deus e assim pedir o auxílio do Espírito Santo de Deus nessa noite. Oremos todos. Santíssimo Deus e eterno Pai, graças te damos, Senhor, pelas nossas vidas, por mais uma oportunidade, por mais um privilégio, Pai, que vamos ter de nessa noite, Senhor, te cultuar, de nessa noite, Pai, te louvar e também, Senhor, engrandecer o seu santo nome. Recebe, Senhor, nossos louvores, os nossos cânticos, as nossas orações, como forma de gratidão por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor ainda há de fazer em nossas vidas. Obrigado, Senhor, pela vida de cada um aqui presente. Oramos, Pai, pela vida daqueles irmãos que ainda não chegaram. Se assim vier, que o Teu Espírito Santo possa apressar os seus passos para junto nós te cultuarmos. Se porventura, Senhor, algum irmão não pôde vir à Tua casa, ou por enfermidade, ou por motivo maior, que Teu Espírito Santo possa estar com eles e assim o Senhor também possa estar abençoando. Fala conosco, Senhor, através dos cânticos. Fala conosco, Senhor, através da Tua mensagem. Que nossos corações, os nossos pensamentos essa noite possam ser diferentes, Senhor, em questão, Pai, de missões, Senhor. Então, que nós venhamos ter um coração grato, que nós tenhamos, Senhor, um coração voltado a missões. Assim eu oro, Deus, agradecido, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, ainda em pé, louvemos ao Senhor com o hino do cantor cristão de número 188, que tem como título O Evangelho. Convido a amada igreja a louvar o Senhor essa noite, com fervor, com gratidão em seus corações.
proclamamos o seu evangelho. Os amados, poder se sentar, muito obrigado. Ainda louvando esse Deus que é bendito, nós entoaremos mais um cântico, e o mesmo tem como título Rei das Nações. Louvado seja o nome do nosso Deus. Convido dessa vez os amados que possam abrir as suas Bíblias para junto nós fazermos uma leitura. A mesma se encontra em Romanos, capítulo de número 10 e os versículos de 1 ao 15. Nós vamos ter aí, irmão, na projeção, apesar de eu ter pedido aos amados abrir suas Bíblias, mas vamos pela projeção, né? Eu vou ter minha parte, né, como dirigente. Onde tiver a igreja, os amados em uma só voz, né, vão estar recitando os versículos. Em Romanos, capítulo 10, né, os versículos de 11 ao 15. Diz assim a palavra de Deus: Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido.
porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Amém? Que Deus aplique em nossos corações essa palavra, com os amados ainda em pé. Antes, vamos fazer uma oração de gratidão à palavra do Senhor. Santíssimo Deus, te agradecemos, Pai, pela tua palavra, que é viva, Senhor, que é eficaz e que tem o poder, Pai, de transformar vidas. E quão formoso é, Senhor, aqueles, Pai, que anunciam coisas boas, que é a tua palavra, Senhor. Nós, cada dia mais e mais, tenhamos essa responsabilidade de anunciar, Senhor, a tua palavra, o teu evangelho, para aqueles, Deus, que necessitam de salvação. Assim eu oro, Pai, agradecido, pedindo em nome de Jesus. Amém. Iremos entoar mais um cântico, irmãos, que tem como título Ousado Amor. montanhas pra me encontrar.
amados, poder se assentar. Quão impressionante foi o feito que Deus fez por nós através de Cristo na cruz, entregando a sua vida. Chegou o momento, irmãos, do momento missionário, né? Chamo aqui à frente a nossa irmã Leucimar. Será assim discorrendo nesse momento missionário. Boa noite aos irmãos. Irmãos, aqui nós temos uma pequena demonstração, né, dos trabalhos que estão sendo feitos lá pelo missionário Edgar Alvarez e pelo missionário Anderson, lá em Belém do Pará. Na reunião passada, nós adotamos esses dois missionários para nós ajudarmos ele num trabalho lá em Belém, do irmão Anderson, com a irmã Beatriz e sua família lá, e lá em Roraima com o missionário Edgar Alvarez. Então, irmãos, irmãos, nós fizemos um carnê, né, aqui tem um carnê. Eu quero até pedir perdão para os irmãos, não tenho muita informação ainda dos missionários, porque essa semana eu fiquei um pouco doente, né, fiquei dengosa. Então, não tive essa oportunidade de me comunicar com os missionários, né? Então, mas no próximo mês, se assim Deus permitir, eu vou trazer mais coisas assim que os missionários estão fazendo lá. Então, como nós adotamos esses dois missionários, o irmão Anderson lá em Belém e o irmão Edgar Alvarez lá em Roraima, nós fizemos aqui, irmão, a igreja fez aqui um carnê para você que quiser colaborar com missões. Tem aqui os carnê, né, para o ano todinho. Aí qual o valor, irmã? R$5, irmã. R$5 que Deus tocar no seu coração, R$5, né? É pouco, porque a gente somando aqui 30 carnês a R$5 dá R$150. Então, só dá para ajudar um, porque a gente vai ajudar os dois, R$150 para cada missionário, né? Então, aqui nós fizemos um carnê, aí tem um pouco do trabalho, né, que o irmão vai passar aí, o clubinho lá em Roraima, aí do missionário Edgar. Ele faz esse trabalho aí com esse jovem aí. Ali tem umas crianças também, né? Então, esses aí são os primeiros trabalhos que eu consegui, né? Através dele, né? Depois vou trazer para os irmãos mais informação do que eles precisam, como é que eles trabalham lá, né? Aí, no outro mês, se Deus quiser, já vou trazer mais informação para os irmãos. Então, irmão, é isso aí. Aqui é lá em Belém do Pará, a escola bíblica dominical, né, que de manhã, com o irmão Anderson. Tem pouquíssima gente, irmão, ainda lá na igreja. Vamos orar, né, pelos esses missionários, para que eles possam ganhar alma para Jesus, né? E assim que Deus possa abençoar o trabalho de cada um deles lá, onde eles estão trabalhando lá. E aqui, irmão, eu estou com os carnê aqui, aquele que quiser e poder ajudar com o carnê, R$5 mensal, é só me procurar ali, tá? Obrigado, que Deus abençoe cada um, aqueles que puderem ajudar, esses dois missionários. O vencimento do carnê, irmãos, até dia 10, porque no dia 15 é que eu vou passar esse dinheiro para eles dois, né? 150 para um e 150 para outro, que é para ajudar lá no trabalho lá dos missionários que estão lá em Belém e em Roraima. Tá bom, irmão? Muito obrigado, tá? Separe logo o meu aí, que eu quero ser o primeiro desse negócio aí. Muito bem, irmãos. Como a irmã Léo falou, né, que devemos orar pelos missionários. Chegou o momento de nós também fazermos uma oração intercessória. Chamo aqui à frente nosso diácono Ademar, que vai se estar orando, né, com certeza em favor desses missionários.
Também a igreja, né, vai ter a oportunidade também de orar em favor deles. Boa noite, amada igreja. Vamos fazer uma oração intercessória aos missionários de família, pelo sustento e seu trabalho e pelas convenções de alma nessas localidades. Eterno e soberano Pai, neste momento, Pai, aqui na Tua presença, estamos intercedendo, te pedindo, Pai, que o Senhor esteja abençoando, providenciando sustento para as famílias desses dois missionários, o Anderson e Edgar Alvarez, o de Belém e o de Boa Vista, Pai, que o Senhor cada dia toque no coração de cada um, para também ajudarmos aqui na Tua casa de oração, este pequeno valor que foi proposto pela igreja, Pai, que cada um de nós também venhamos desempenhar, além disso, poder ajudar no ID de oração, orando por eles, pelo trabalho deles, Pai, e principalmente que eles venham conseguir almas para Ti, Pai, e também com aquelas crianças ali em Boa Vista, que o Senhor esteja dando a direção ao pastor Edgar, que através das crianças, Pai, ele venha ser abençoado cada dia mais nesse ministério, Pai, e principalmente também as conversões de alma dos seus pais, dos seus parentela, Pai, cada um deles, abençoa também o ministério do missionário Anderson, em Belém do Pará, Pai, junto com a sua família, direcionando também eles, Pai, em tudo que eles forem fazer ali, no evangelismo, ou em trabalhos nos lares, Pai, que seja abençoado por Ti. Também, Pai, quero agradecer pelos amados irmãos que vão se propor a ajudar, Pai. Abençoa suas vidas, dando as condições financeiras a cada um de nós, Pai, para podermos ajudar. Queremos agradecer por tudo, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado, diácono Ademar. Chegou o momento, irmãos, também de nós termos a oportunidade, o privilégio, né, de ofertar a casa do Senhor. Lembrando que essas ofertas, né, que vão ser entregues essa noite, vai ser ao alvo, né, da Missão Brasileira Batista da Fé, né, que é missões estaduais, né, que é até junho, né, o alvo é de R$1.000. Então, os irmãos que trouxeram, né, as suas ofertas, né, essa noite, vão estar tendo a oportunidade, né, de ofertar a esse objetivo. E também nós vamos, enquanto os irmãos ofertam, vamos estar louvando ao Senhor com o hino do cantor cristão de número 329, Conta as Bênçãos. Deus
nosso irmão Márcio, que estará fazendo uma oração de gratidão pelas ofertas aqui entregues. Boa noite a toda a igreja. Boa noite. Vamos orar, irmãos. Santíssimo Deus e nosso eterno Pai, graças te damos, Senhor Deus, pela oportunidade e o privilégio de estar em tua casa, Senhor. Os irmãos reunidos como igreja, Pai Celestial. Obrigado por cada alma aqui presente, Senhor, que o Senhor vem estar abençoando, Senhor Deus, na necessidade, Senhor Deus, de cada um, Pai Santo. Eu te peço, Senhor Deus, não por merecimento, Senhor, mas por tua graça e tua misericórdia, Senhor. Que esta oferta, Senhor Deus, seja bem plantada, Senhor Deus, bem manuseada, Senhor, em tua obra, Senhor. Para que assim, Senhor Deus, venha a ser engrandecido o teu reino celestial, Senhor. Abençoa, Senhor Deus, abençoa esse trabalho, Senhor Deus, abençoa esse ministério, abençoa os missionários, Senhor Deus. Eu te peço por tudo e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmão Márcio. Vamos fazer, irmãos, mais uma leitura, né? A dinâmica é a mesma, vai estar a projeção aí para os amados acompanhar, em Marcos, capítulo 16, versículos de 14 ao 16 somente. Estarei lendo a minha parte, os amados, conforme está identificado, a parte, versículo 15. Em Marcos capítulo 16, versículos 14 ao 16, diz assim: Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que tinham visto já ressuscitado. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Amém? Antes de nós passarmos para a palavra do nosso Deus, com os amados ainda em pé, vamos entoar mais um cântico, irmãos. Dessa vez tem como título Poder para Salvar.
nosso Deus. Os amados poderem se assentar. Muito obrigado pela participação de todos. Passo a palavra agora ao pastor Júlio César, que estará fazendo as suas considerações e também apresentando o pregador dessa noite. Muito obrigado. Meus irmãos, boa noite a todos. Todos estão bem no nome de Jesus. Queremos agradecer ao nosso Deus mais essa rica oportunidade nesse dia 4 de fevereiro de 2024, onde estamos reunidos no nome de Jesus para aprendermos sobre missões. É muito importante uma igreja aprender, viver e praticar missões. Missões está no coração de Deus. É por missões que em Cristo Jesus nós fomos resgatados. Essa noite nós estamos aqui porque Deus, Ele gosta, Deus tem prazer em missões. E se uma igreja ela quiser crescer, essa igreja precisa investir em missões, investir em missionário e enviar missionário ao campo. A palavra do Senhor nos diz que a seara ela é grande, mas os trabalhadores são poucos. Então peço que você, jovem, possa orar a Deus: Senhor, me transforme num missionário, me transforme de um pregador da palavra de Deus para outras pessoas que ainda não têm Cristo como único e suficiente Salvador. Antes de passar a palavra para o pastor Amaury, eu gostaria de fazer o reconhecimento dos nossos visitantes. Nós temos aqui a Rebeca, a Ranúbia, que a Rebeca é filha do pastor Amaury, a Ranúbia é esposa do pastor Amaury, o Samuel é filho do pastor Amaury, a Eduarda é neta do pastor Amaury, e também nós temos o Mateus, que é esposo da irmã Poliana, temos o seu Valber e a senhora Enedina e a Vanessa, que é a irmã da irmã Maria. Vamos dizer a nossa frase para eles? Sejam bem-vindos ao reino celeste e volte sempre. Amém. Amém. Todos vocês são nossos convidados especiais. Queridos, eu gostaria de agradecer todos aqueles que aceitaram o convite e estão nos apoiando no nosso projeto Evangelismo através das redes sociais, onde nós temos um canal para transmitir as lives ao vivo. O irmão Jansen ele já fez um teste, mas não ficou muito bom. Então nós vamos precisar de investir em equipamentos para que assim possamos transmitir as lives ao vivo. Então peço que você que ainda não se inscreveu no canal da igreja, coloque lá no YouTube, Igreja Batista da Fé, Brilho Celeste, que vai aparecer lá, se inscreva. E também nós temos nas redes sociais, no Instagram. Eu peço que os irmãos visitantes nos acompanhem. O objetivo é de pregar a palavra de Deus e fazer essa igreja conhecida nesse bairro, para que aqueles que queiram visitar possa ter uma igreja batista, ok? Então eu gostaria de chamar o pastor Amaury, que foi convidado pela nossa promotora de missões, irmã Léo-Simar. Ele esteve conosco pregando no culto de ações de graça. Então essa noite ele vai ser o pregador dessa noite. Eu peço atenção e reverência. Deus abençoe, pastor. Obrigado. Pode ser aqui. Boa noite, irmãos. É um prazer poder estar com os irmãos novamente.
E assim, juntos podemos estudar acerca da palavra de Deus. E o Júlio, acho que esqueceu a Heloísa, né? Eu vou falar e mencionar o nome dela, porque não depois ela vai cobrar, esqueceram de mim. Heloísa, dá com a mão aí, Heloísa. A outra é minha neta, irmã. Nós temos duas netas, a Maria Eduarda e a Heloísa Sofia. Está aqui conosco também, né? E vieram assim para nos ajudar no trabalho. Nós queremos, assim, irmãos, agradecer o carinho que os irmãos têm de poder nos convidar para nós compartilharmos com os irmãos acerca da palavra de Deus. E é um prazer poder transmitir, poder estudar carinhosamente a palavra de Deus e assim poder trazer um alimento para os irmãos, de maneira que a igreja do Senhor ela possa ser sustentada, de maneira que a igreja do Senhor ela possa ser edificada, de maneira que a igreja do Senhor ela possa crescer, irmão, espiritualmente, e assim os irmãos possam também fazer com que outras pessoas cresçam também através da vida dos irmãos. E a gente se alegra de poder ver o pastor Júlio tomando de conta da igreja do Senhor, e nós sempre fomos aquele tipo de pessoas de incentivar os irmãos. E nós lembramos quando nós congregávamos na Jardim Celeste, nós sempre, como pastor, nós sempre procuramos incentivar os irmãos a estudarem, a irem para o seminário, as professoras a poder estudar, se preparar para servir a Deus. E Deus, não porque isso veio de mim, mas foi Deus que colocou nos nossos corações, e nós damos graças a Deus pela a graça que o Senhor nos deu de poder assim ajudar e incentivar muitos pastores a irem para o campo missionário, né? Não só pastores, como professores que hoje estão trabalhando até mesmo como missionário por aí, através do trabalho que nós fizemos, porque Deus ele colocou nos nossos corações o desejo de multiplicar, de ensinar a palavra de Deus de maneira que os irmãos se sentissem também, assim como Ele colocou nos nossos corações, sentissem também um desejo de tê-lo no coração, aquela chama ardente no coração de poder pregar a palavra de Deus. E assim, graças a Deus, o Senhor tem abençoado a vida dos irmãos, né, que se encontram por aí pelos interiores pregando a palavra de Deus, porque foi algo que o Senhor tinha planejado, irmãos. Algo que Deus já tinha reservado. E aqui mesmo, a gente, quem sabe, tem pessoas que vão sair deste banco para tomar de conta de uma igreja, para ser um professor, para ser um missionário. Nós só precisamos nos colocar à disposição de Deus, para que Deus ele venha confiar a obra, irmão, de podermos evangelizar o mundo. Então, irmão, eu vou convidar os irmãos a abrir as suas Bíblias para Evangelho de João, São João, capítulo 21. Capítulo 21, nós vamos ler do versículo 15. Diz assim, irmãos, a palavra de Deus, Evangelho de São João, capítulo 21, versículo 15. Se todos encontraram, vamos ler a palavra de Deus, que diz assim, irmãos: depois de terem comido, perguntou-lhe Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele disse: apacenta os meus cordeirinhos. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: sim, Senhor,
tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas. E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo que quando eras mais moço, tu te fingias a ti mesmo e andava por onde queria. Quando, porém, fores velho, estenderás a mão e outro te fingirá e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus, pois, depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Vamos orar, irmão. Senhor nosso Deus, nós queremos te pedir, ó Deus, a tua graça, Pai, para que possamos, ó Deus, ter condições de poder falar neste momento, ó Deus, acerca da tua palavra, Pai. Ó Senhor, obrigado, ó Deus, pela oportunidade que o Senhor nos concede de podermos falar, ó Deus, a tua palavra neste momento. Mas nós queremos te pedir, ó Deus, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, que o Senhor, Deus, venha nos ajudar, nos capacitar, para que possamos, ó Deus, transmitir a tua palavra, aquela que o Senhor já tem, ó Deus, reservada, ó Deus, para nós. Também nós oramos, ó Deus, pela vida de cada irmão que se encontram aqui, ó Deus. Que a tua mensagem, ó Deus, essa noite, ela venha, ó Deus, servir para a minha vida, Senhor, para a vida dos nossos amados irmãos, para a vida, ó Deus, da tua igreja, para a vida daqueles que ainda não têm Jesus como seu único e suficiente Salvador, Pai. Ó Pai, nos conceda o poder do teu Santo Espírito, ó Deus, para que nesta noite, Pai, Ele possa estar, ó Deus, trabalhando, ó Deus, em nossa vida, Pai. E que o teu nome, ó Deus, seja glorificado, que o teu nome, ó Deus, seja exaltado, ó Deus, e que o Senhor repreenda, ó Deus, toda a obra do inimigo, ó Deus, para que ele não venha ter vantagem sobre os pensamentos, que ele não venha ter vantagem sobre as vontades, que ele não venha ter vontade, ó Deus, daquilo que possa fazer com que eu venha desviar, ó Deus, a atenção da tua igreja, das pessoas que aqui se encontram, ó Deus, mas não sirva, ó Deus, uma boa alimentação, ó Deus, da tua palavra nesta noite, Pai. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, assim nós te pedimos, Pai. Amém, Senhor. Amém. Muito bem, irmãos, podemos assentar. Nós estamos aqui, irmão, com um texto maravilhoso. Toda a palavra de Deus nós sabemos que ela é maravilhosa, mas esse é um texto que mostra assim algo especial, algo que Jesus tinha planejado para a sua igreja. Imagina, irmãos, quando se fala em igreja, você deve imaginar uma fila de pessoas indo para o inferno. E Deus, através da sua grande misericórdia, através do seu grande amor com que nos amou, Ele olha para aquela fila e começa a escolher pessoas que estão indo para o abismo, que estão indo perecer. E Ele começa a apontar: separa aquela para mim, aquela outra e aquela outra, e eu vou dar o meu filho para morrer por elas, de maneira que o sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, possa pagar todos os seus pecados, e ela possa sair da fila que ia para o inferno e passa agora uma nova direção para o reino dos céus. Aqui, irmão, nós vemos Jesus Cristo interrogando Pedro
fazendo perguntas para ele. E uma dessas perguntas, ele diz: Pedro, tu me ama mais do que todos estes, os seus discípulos? E Pedro, ele diz: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus, ele fez essa pergunta por 3 vezes, Alguns estudiosos dizem que essa referência dele perguntar 3 vezes, porque 3 vezes o Pedro estaria ali negando, E ele estava confirmando pelas vezes que o próprio Pedro iria estar negando que não conhecia Jesus Cristo. Quando as pessoas perguntavam para ele: tu conhece aquele? Tu estava com ele? E Pedro disse: não, eu não. E depois outro veio também: não. O terceiro também não. Mas aqui, irmão, nós podemos ver Jesus Cristo perguntando para Pedro: Pedro, tu me amas mais do que todos estes, Então nós temos assim como ponto o amor de Pedro para o supremo pastor, Jesus Cristo. E hoje, nesta noite, irmãos, quem sabe Jesus Cristo, ele está perguntando para nós também: tu me amas mais do que todos estes? Será que eu posso dizer: Senhor, eu te amo mais do que todos que estão aqui? Ou quem sabe Jesus está perguntando para você que está sentado aí: você me ama mais do que todos, até mesmo que está pregando, As nossas ações nos dirão, irmão, as nossas ações irá lhe dizer o quanto nós amamos ao Senhor, o quanto nós amamos ao Senhor, Então, irmãos, o amor de Pedro para com o supremo pastor, Jesus Cristo. E quando Pedro, ele disse: sim, Senhor, eu te amo, Jesus Cristo disse: apacenta os meus cordeirinhos. Jesus estava dando aqui uma responsabilidade, irmãos, para Pedro: a evangelização da nação. E como foi que Pedro provou, irmãos, que ele amava realmente o supremo pastor? Através das suas ações. Antes de Jesus aparecer para Pedro, quando Jesus morreu, e Jesus sumiu, ressuscitou, e por um tempo ficou longe dos seus discípulos. Rapidamente Pedro chegou com os outros discípulos: olha, eu vou pescar. E os outros chegaram para ele e disse: eu vou também. Eu vou também. E assim eles foram pescar. Esqueceram de todos os ensinamentos que o Senhor Jesus tinha falado para eles. Resolveram cada um cuidar da sua vida. Mas quando Jesus apareceu para Pedro novamente e disse: Pedro, tu me amas mais do que todos estes? Ele disse: sim, Senhor. E Jesus poderia olhar para Pedro e dizer: mas Pedro, não foi isso que eu vi, Pedro. Não foi isso que eu vi. A primeira oportunidade que tu tiveste, tu foste pescar, tu esqueceu da tua responsabilidade, Pedro. E agora tu vem dizer que me amas mais do que todos estes. As nossas ações, irmãos, ela vai dizer o quanto nós amamos ao Senhor, Hoje nós vimos a irmã aqui pedindo ajuda para contribuir para com o irmão Anderson, o irmão Edgar, os missionários que estão por aí pregando a palavra de Deus. E como é que nós vamos provar o nosso amor pelo supremo pastor, irmãos? A Bíblia diz que tudo quanto fizeste a desses pequeninos irmãos, a mim os fazem. É quando nós estivermos amando aqueles que estão com a responsabilidade de pregar a palavra de Deus, irmãos, por aí. Quando nós estivermos investindo nesses irmãos, quando nós estivermos carregando o fardo desses irmãos, nós vamos estar dizendo: sim, Senhor, eu te amo, Senhor. Porque eu não posso ir
em Belém, eu não posso ir lá em Tefé, eu não posso ir lá em Roraima, mas eu posso fazer com que a minha contribuição chegue até lá, e assim eu possa provar, ó Deus, que eu te amo. E assim, Senhor, eu posso confirmar que eu te amo através das minhas ações, através do meu investimento, através daquilo que eu estou investindo. A Bíblia diz, irmãos, aonde estiver o vosso tesouro, ali estará o vosso coração. Se o nosso tesouro, irmãos, está no céu, nosso coração vai estar voltado para lá, e nós vamos querer investir no reino dos céus. Nós vamos querer investir, irmãos, na igreja do Senhor. Vamos querer investir na obra de Deus, irmãos. Então, irmãos, Jesus, ele pergunta para Pedro: Pedro, tu me ama mais do que todos estes? E ele disse: sim, Senhor, eu te amo. Ele disse: apacenta os meus cordeirinhos. Mas você sabe que existe 42,5 bilhões, ao mundo todo existe aproximadamente 8 bilhões de pessoas no mundo. 42,5 bilhões de pessoas se encontram espalhadas nesse mundo todo, que nunca ouviram falar de Jesus Cristo. É quase a metade da população que nunca ouviram falar de Jesus Cristo. Nós temos em torno de 400 mil missionários espalhados nesse mundo todo, por aí por fora, irmãos, pregando a palavra de Deus. Mas que preciso da igreja, irmãos, da contribuição da igreja. Preciso das orações dos irmãos. Preciso, irmãos, de pessoas que possam investir na obra do Senhor. Se eu fosse perguntar dos irmãos quantos jogaram na Mega Sena no final do ano, não quero que ninguém responda, irmão. Mas é um desejo assim de, quem sabe, ficar rico, né? Quem sabe ter um dinheiro a mais, né? E aí alguns investiram. Mas, irmãos, o reino do céu é certo, irmão. O investimento é certo. E todo investimento que nós fizermos, nunca vai nos faltar. Aquele investimento que nós fizermos na obra do Senhor, irmão, vai fazer com que nós vamos comprovar que nós amamos o nosso Senhor Jesus Cristo, o Supremo Pastor. E o Senhor, ele vai retribuir a cada um de nós, irmãos. Crentes abençoados que vão surgir, crentes bem-sucedidos. Eu não estou querendo pregar, irmãos, sobre prosperidade, mas eu estou querendo falar sobre pessoas bem-sucedidas, usadas por Deus. A Bíblia nos fala, irmão, lá em 2 Crônicas, a Bíblia diz que quando Deus colocou no coração de Davi para a construção de um templo para ele, e depois Natan veio e disse: olha, tu não vai poder construir porque tu é homem de sangue. E passou a responsabilidade para Salomão. Mas antes de Davi, quando Davi morreu, irmão, estava tudo preparado. O ouro, a pedra, prata, a madeira, tudo estava já reservado, porque Davi, ele conseguiu, através do povo, reunir quantidade de dinheiro, de pedra, ouro, prata, para a construção da casa do Senhor. E aqueles homens, irmãos, eles amaram o projeto de Deus de uma tal maneira que a Bíblia diz que eles deram voluntariamente, que eles se colocaram à disposição ali daquele projeto e colocaram seus bens à disposição daquele projeto e deram mais do que eles, não só aquilo que era necessário eles dar, mas a Bíblia é que eles deram além do que eles podiam dar, porque eles amaram a obra do Senhor de uma tal maneira, o projeto de Deus de uma tal maneira, que eles investiram
e depois eles conseguiram construir aquele grande templo ali para a adoração de Deus. E depois do ano 70 foi destruído por Tito, né? Irmãos, grandes projetos o Senhor Ele tem, irmãos, para ser construído, para a salvação de almas, mas precisa de homens e mulheres que possam amá-lo, que possa mesmo investir, irmão, de maneira que possa usar. Eu sempre digo lá em casa que tudo pertence a Deus, que tudo é de Deus, e que Ele nos colocou somente como um mordomo para administrar aquilo que é dele. A sua casa é de Deus, o seu carro é de Deus, a sua vida é de Deus, a sua saúde é de Deus, tudo é de Deus. E a Bíblia diz, irmãos, que porque dele e para ele, né, são todas as coisas. Por meio dele, para ele, são todas as coisas, irmãos. Tudo que você tem é porque Deus Ele te deu. E Ele tornou você um mordomo para administrar. E como é que você tem administrado aquilo que Deus tem entregue em tuas mãos? É usando de maneira que possa comprovar que você ama o Supremo Pastor? Ou você tem buscado usá-lo para o seu próprio benefício, para o seu próprio ego, para o seu próprio sonhos e projetos, como se você fosse viver eternamente aqui na terra? Nós somos mordomos do Senhor, irmãos. E tudo que Ele tem pertence a Ele. Tudo foi criado para Ele. Por meio dele são todas as coisas, a Bíblia diz. E quando nós pensarmos desse jeito, irmãos, que nada que temos é nosso e que é de Deus, nós vamos amar o nosso Supremo Senhor Jesus Cristo. E aí nós vamos contribuir. E aí nós vamos ter o prazer, irmãos, de dar com alegria, porque a Bíblia diz que bem-aventurado é aquele que dá com alegria. A Bíblia diz que bem-aventurado é mais dar do que receber. Se eu perguntar dos irmãos aqui, você quer dar ou quer receber as suas bênçãos? Você diz, eu queria receber, né? Mas a Bíblia diz, feliz é dar do que receber. Sabe por quê, irmãos? Porque quando você dá é porque você tem. E se você recebe é porque você é um necessitado. E você precisa que alguém lhe ajude. Mas quando você investe na obra do Senhor é porque você tem, é porque Deus está dando, enchendo o seu celeiro. Imagina só alguém que tenha um celeiro cheio de abastecimento. E aquele celeiro, ele nunca esvazia porque você nunca dá, e Deus nunca enche porque você nunca permite com que ele venha ficar vazio. Então, irmãos, esvazie o seu celeiro, confie no Senhor, ame o Supremo Pastor, invista na obra do Senhor, confie nele. A Bíblia diz que eu nunca vi o justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão, irmão. Ele nunca viu, irmão. E eu também, sinceramente falando, irmão, eu nunca vi. A não ser uma situação para a glória de Deus, que Ele quer glorificar o seu nome, irmãos. Nunca você vai ver, irmãos, o justo mendigar o pão. Nunca você vai ver o cristão passando necessidade. Se você for fiel a Deus, se você for fiel a Cristo. Eu digo para os irmãos por experiência, irmãos,
Eu louvo a Deus por tudo aquilo que Ele tem nos proporcionado hoje. E às vezes eu digo, Senhor, nós nem merecemos, e o Senhor tem nos dado. Mas Ele nos deu, irmãos, e porque nós sempre procuramos investir na sua obra, no seu trabalho. E é tão bom, irmãos, você poder ver alguém tendo um cuidado especial contigo quando você está se preocupando pelas ovelhas do Senhor. E Deus, Ele vai sempre se preocupar com você, irmãos. Vai lhe dar saúde para você trabalhar, vai fazer com que você venha ter força para continuar firme e forte trabalhando, saúde. Quando você amar o Senhor. Eu gostaria que os irmãos olhassem agora, irmãos, novamente no nosso versículo. Nós lemos o versículo 16, né? Versículo 16, nós lemos o 15, vamos ver o 16, que diz assim: tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Então, irmãos, Jesus está aqui dizendo para Pedro: Pedro, tu me amas mais do que todos estes? Pedro disse: sim, Senhor, eu te amo. Nós temos que amar o nosso supremo pastor, irmãos. Agora Jesus pergunta pela segunda vez: Pedro, tu me amas? Ele disse: sim, Senhor. Ele disse: apacenta. Ele disse: pastoreia as minhas ovelhas. Ele está aqui, irmão, pedindo para que Pedro ame o ofício do supremo pastor. Pastoreia, toma de conta daquelas que eu morri por ela, Pedro. Carregue o fardo dela junto com ela, Pedro. Pedro, ame ela assim como tu me amas, Pedro. Irmãos, Jesus, Ele quer, irmãos, que nós venhamos amar não só o supremo pastor, irmãos, mas que nós venhamos amar o ofício que Ele tem entregue em nossas mãos. O ofício que Ele tem entregue em nossas mãos, Ele quer que nós venhamos amar, seja como um professor, seja como um evangelista, seja como um dirigente, seja como um porteiro. Ele quer que nós venhamos fazer com amor. Ele disse: Pedro, tu me amas? Pastoreia, Pedro. O meu ofício, Pedro, a partir deste momento, é fazer com que tu venha ser pastor de ovelhas. Eu quero, Pedro, que tu ames as tuas ovelhas, Pedro, de uma maneira importante, de uma maneira especial. Eu quero que tu dê o teu tempo, Pedro, para elas. Eu quero que tu vá atrás dela, Pedro. Eu quero que tu reconcilie ela, Pedro. Eu quero, Pedro, que tu carregue os fardos dela, Pedro. Irmãos, o pastor verdadeiro, irmão, ele vai em busca das suas ovelhas. O pastor verdadeiro, irmão, ele procura curar as feridas das suas ovelhas, porque é o ofício que Deus deu a ele. E você, como professor ou como um missionário, ame o trabalho do Senhor, porque Ele deu a você para você fazer. Então, irmãos, Pedro disse pela segunda vez: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E o amor de Pedro para com o ofício do supremo pastor: pastoreia minhas ovelhas. É assim que Deus, Ele quer, irmãos, que nós venhamos amar aquilo que foi entregue em nossas mãos. Pastoreia as minhas ovelhas. Eu sei, irmãos, que no tempo que nós estamos vivendo, há 20 anos atrás, nós sentimos assim um avivamento que rápido aconteceu. Podemos dizer, no começo do ano de 1900 para frente, até mais um pouco, né? 2010, por aí assim. Parecia que as pessoas estavam mais vivificadas.
Parecia assim que Deus estava trabalhando nos corações das pessoas. Onde antigamente nós víamos, irmãos, eu dizia para os irmãos semana passada, eu disse, irmãos, quando nós saímos antes para evangelizar, era aquela multidão, era gente da Assembleia, era gente de tudo que era canto, regular, batista, e a gente se cumprimentava um com os outros ali no bairro de Nova Floresta, e a gente via aquela multidão alegre, querendo servir ao Senhor. Aí chegava em casa, tomava banho e corria para a igreja. Hoje parece que acabou aquele avivamento, a gente não vê mais essas coisas acontecendo. Eu me lembro que naquele tempo, irmão, a ovelha faltava o culto, o pastor corria para a casa dela, querendo saber o que foi que aconteceu com ela, se ela estava enferma, se ela estava doente, se ela tinha almoçado, se ela tinha jantado. Antigamente, irmãos, a gente via isso, mas hoje parece que as coisas estão se esfriando. Os professores não querem mais saber dos seus alunos. Se eles não vêm à escola bíblica, ela também não vai atrás dele. Se está faltando criança para a sua sala, ela não vai em busca de querer ter mais pessoas para ouvir a palavra de Deus. Parece assim que houve um esfriamento. Deixaram de amar o ofício que o Senhor confiou em você. E por terem deixado de amar, a gente vê falta de disposição de pessoas para vir à igreja, porque as pessoas que estão incumbidas deste ofício perderam o amor, irmãos, pela obra do Senhor, de uma tal maneira que a gente não vê hoje as igrejas vazias. Eu lembro, irmãos, há 20 anos atrás, pessoas mesmo, a igreja cheia, pessoas se convertendo, pessoas se consagrando a sua vida ao Senhor. Porque naquele tempo existiam homens que amavam verdadeiramente o ofício que o Senhor tinha entregue em suas mãos. Então, irmão, se você é um professor, ame, vá em busca dos seus pequeninos, vá em busca daquelas pessoas que Deus confiou nas suas mãos, invista, gaste o seu tempo, acorde de madrugada, ore por elas. Acorde de madrugada para estudar a palavra de Deus, para ter uma boa alimentação, para oferecer para elas. Porque foi um ofício que o Senhor entregou em suas mãos. Pedro pela segunda vez disse, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse, pastoreia, Pedro, as minhas ovelhas, Pedro. E Pedro fez assim, irmãos. Pedro, ele foi para Pentecostes, pregou, ganhou quase 3.000 almas para Cristo. Pedro, ele amou, irmãos, aquelas ovelhas de uma tal maneira que a história conta, irmãos, que ele pregou o evangelho até a sua morte, até Nero mandar lhe matar e pendurar ele de cabeça para baixo, porque ele amou o seu ofício de uma tal maneira, irmãos, que deu a sua vida, irmãos. E Pedro tinha falado para Jesus, Senhor, por ti eu vou preso, Senhor, por ti eu até a morte, Senhor. Pedro negou Jesus, mas depois Deus restaurou Pedro, irmãos. E ele foi para Pentecostes, quase 3.000 almas se salvaram. Ele continuou pregando a palavra de Deus e Nero mandou matar ele. E a história conta, irmãos, quando estavam colocando ele na cruz, ele disse, para aí, eu não sou digno de ser morto igual Jesus Cristo, me coloque de cabeça para baixo. E assim colocaram Pedro de cabeça para baixo. Um homem que amou, irmão, o ofício do Senhor, que tinha entregue em suas mãos. Lembra o versículo 17? E continuando, o versículo 17 diz assim, pela terceira vez, lembra 16, 17, pela terceira vez Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez, tu me amas? E respondeu-lhe, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. Olha só, irmãos, Jesus, ele disse, Pedro, tu me amas? Jesus lhe perguntou, Pedro, tu ama o Supremo Pastor, Pedro?
Ele disse: sim, Senhor, eu te amo. Pedro, tu ama o ofício que eu te entrego em tuas mãos, Pedro? Ele disse: sim, Senhor, eu te amo. Depois ele pergunta aqui: Pedro, tu me amas? Ele diz: sim, Senhor. E ele diz: apacenta minhas ovelhas. Jesus disse assim: Pedro, tu amas as minhas ovelhas, Pedro, que eu vou entregar em tuas mãos, Pedro? Ele diz: sim, Senhor. Sim, Senhor, eu amo as tuas ovelhas. Eu vou amar as tuas ovelhas, irmãos. Ele falou para Jesus: eu vou cuidar das tuas ovelhas. Irmãos, a cada um segundo, 112 pessoas estão morrendo neste exato momento. Um minuto, 112 pessoas estão morrendo. Mais de 90% dessas pessoas estão indo para o inferno. Eu sei que não é responsabilidade sua de impedir de ela ir para o inferno, mas é responsabilidade sua de amá-la, cada uma delas, e de pregar o Evangelho. Que da mesma forma como você amou alguém e ir pregar para você, e você se converter, assim você deve também honrar o Senhor e pregar a palavra de Deus. A cada 40 segundos, irmãos, existe uma pessoa tirando a sua vida. E essas pessoas, irmão, dependem de nós. Essas pessoas, irmão, elas dependem do nosso amor, irmãos. Com que nós vamos nos encostar nela e poder usar aquilo que nós temos nas nossas mãos, que é a palavra de Deus, para pregar a palavra a elas, para mudar a direção dela através da pregação da palavra de Deus. Nós tínhamos um professor no seminário, ele nos falando, ele era professor de missões, e ele, lendo o texto de Atalaia, eu vi escorrer lágrimas dos olhos daquele homem, irmão, quando ele contou a história com uma experiência que ele teve. Ele disse: irmãos, uma vez eu fui tomar banho no rio, e ele disse que foi um jovem do lado dele, disse: pastor, o senhor vai para o rio tomar banho? Ele disse: sim, eu vou com o senhor. Então vamos. Eles foram tomar banho, estavam conversando, tomando banho, e o pastor disse, irmãos, que o Espírito Santo tocou no coração do pastor. Ele disse: olha, prega a palavra para esse homem. Ele disse: senhor, aqui no meio do rio eu vou morrer afogado se eu começar a parar de nadar aqui. O senhor quer que eu pregue para ele? Ele disse: prega a palavra para ele. Ele disse: senhor, talvez eu prego para esse rapaz, eu vou chamá-lo para a igreja. E o Espírito Santo dizendo para ele: prega a palavra de Deus para ele. Até, irmãos, que ele não pregou a palavra de Deus. E o rapaz disse: pastor, eu vou indo, eu vou embora, depois a gente se fala por aí. Ele disse: tá bom, meu jovem, depois a gente conversa. Demorou-se assim, irmão, um pouco de tempo, e houve-se um barulho. Pá! E quando o pessoal começaram a correr, o pastor saiu do rio, foi ver o que estava acontecendo. Não era aquele jovem que tinha tirado a sua vida, irmãos. Irmãos, eu lembro naquele dia o pastor escorrendo lágrimas dos seus olhos e disse: irmãos, eu sei que Deus há de prestar conta dessa alma que eu deixei de pregar, essa alma que eu deixei de amar. E ele disse: um dia eu prometi amar, irmão, essa pessoa, e eu não consegui pregar a palavra para ela. Irmãos, nós precisamos, irmãos, olhar para as ovelhas de Cristo e precisamos amá-la, irmão, de uma maneira especial. 40 segundos uma pessoa está tirando a sua vida. 42,5 bilhões de pessoas nunca ouviram falar do Evangelho. 100 mil comunidades aqui no Amazonas que não tem uma igreja cristã, uma igreja evangélica. E nós estamos tão descansados,
nós estamos tão ocupados. Nós precisamos, irmãos, orar a Deus e pedir: Senhor, coloque no meu coração uma chama tão grande que eu possa amar, Senhor, as almas perdidas. Aqui no Amazonas tem uma flor, irmãos. Ela tem muito linda, ela cheia de cores. E quando as abelhas vai para tirar o néctar dela, que ela fica ali tentando tirar o seu néctar, essa flor, irmãos, ela se fecha. E quando ela se fecha, ela começa a soltar espinho para tudo que é lado. E ela só abre quando ela tem certeza que aquela abelha está morta. O diabo, irmãos, é assim. O diabo, com as suas cores, as suas belezas, seus prazeres, tem atraído muitos jovens, tem atraído muitas pessoas. E quando ela faz dela cativo, ela prende de uma tal forma que só solta quando ela está na beira da morte já, ou ela só solta quando já está morta. E quando a Bíblia diz: ide, portanto, pregai o evangelho a toda criatura, é porque Deus, ele deu a responsabilidade a nós, irmãos, de pregar o evangelho. Então, que possamos orar, clamar a Deus e dizer: Senhor, me ajude a amar as tuas ovelhas, pelas aquelas que o Senhor amou, que deu a sua própria vida por ela. Se você não pode, irmãos, pregar, ajude quem está pregando. Se você não pode ir em Belém, ajuda aquelas pessoas que estão lá. Faça com que os seus bens, irmãos, com que tudo aquilo que Deus tem lhe dado seja usado para a glória de Deus. E assim nós possamos mesmo viver uma vida de fé, não uma vida de desconfiança, mas uma vida de fé, que viemos ter prazer em contribuir na obra do Senhor e sabendo que o Senhor há de recompensar cada um de nós. Então, irmãos, quando Jesus Cristo perguntou para Pedro: Pedro, tu me amas mais do que todos estes? Ele disse: sim, Senhor, eu te amo. Jesus, ele queria que nós amássemos não só Pedro, mas cada um de nós amássemos o Supremo Pastor Jesus Cristo. Pela segunda vez, quando Pedro disse: Pedro, tu me amas? Ele disse: sim, Senhor, eu te amo. Pastoria, ele queria que nós amássemos, ele quer que nós viemos amar o ofício que ele tem entregue em nossas mãos. Você professor, você pastor, você dirigente, você missionário, você seja o que você for, ame aquilo que Deus tem entregue em suas mãos. E pela terceira vez, Jesus perguntou para Pedro: Pedro, tu ama-me? Tu ama-me? Ele disse: sim, Senhor, eu te amo. Ele disse: apacenta minhas ovelhas. Ama, Pedro, as minhas ovelhas. Cuida dela para mim, Pedro. Que Deus, irmão, na sua infinita bondade, possa fazer de cada um de nós um instrumento em suas mãos. E se nós não temos esse desejo de contribuir, de investir na obra do Senhor, que nós possamos orar. E que o Senhor venha colocar, irmão, acender uma chama ardente nos nossos corações, de uma maneira que nós venhamos amar missões, amar e investir na obra do Senhor, irmãos. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe, irmãos. Gostaria de agradecer ao pastor Amaury por essa boa mensagem aos nossos corações
e que possamos, irmãos, estar refletindo que nós temos feito para com o nosso Deus. Deus enviou o único missionário que ele tinha, Jesus Cristo, que foi e ainda é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus Cristo. Como nós aprendemos aí, Pedro evidenciou o amor que ele tinha a Jesus Cristo. Que nós também, como igreja do Senhor, possamos evidenciar e a maneira certa, correta, que glorifique o nome de Deus, é dizer como Isaías diz: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Então que possamos nos colocar na brecha, possamos nos colocar à disposição de Deus, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Que o Senhor, na sua misericórdia e graça, possa nos ajudar. E eu gostaria de fazer 3 perguntas, baseada na mensagem do pastor Amauri. A primeira é que se você entendeu que Deus, ele entregou seu único filho, e você entendeu que você pode ser esse missionário, você pode ser essa alma que vai pregar Cristo como único e suficiente Salvador e dizer para Cristo: Senhor, para me fazer isso eu preciso entregar a minha vida a Jesus Cristo. Então há alguém essa noite que quer entregar a sua vida a Jesus Cristo, que quer ser usado por Deus para trabalhar na obra do Senhor. Levante assim uma de suas mãos com esse gesto. Nós vamos entender que você quer entregar a sua vida a Jesus Cristo. Nós iremos orar por você. A minha segunda pergunta é para você que um dia disse sim para Jesus, evangelizou, trabalhou na obra do Senhor, mas abandonou o primeiro amor. E Jesus, ele te chama novamente às boas obras, a voltar às boas obras. E alguém essa noite quer se reconciliar com Jesus Cristo, também levante uma de suas mãos. Com esse gesto nós vamos entender que você quer voltar a ser aquele missionário, a ser aquele servo, aquela serva que trabalhou na obra do Senhor. E a minha última pergunta é para você, crente, que Deus tem usado, mas Deus, ele quer usar mais. E a pergunta é: você quer ser um missionário de Deus? Você quer pregar a palavra de Deus? Nós, como igreja, nós temos toda a responsabilidade de enviar você para um seminário. Mas você precisa se colocar à disposição. Senhor, eu quero ser um evangelista, eu quero ser um missionário. E aqui estou recebendo o apoio de uma igreja para me ser esse missionário. Alguém essa noite que quer ser um missionário de Jesus Cristo, também levante uma de suas mãos com esse gesto. Vamos entender que você quer ser um missionário de Jesus. Se não houve nenhuma decisão, eu peço que o Senhor Jesus continue trabalhando no seu coração, continue pelo agir do Espírito Santo, para que Ele possa te usar na obra de Deus. Amém? Quero aqui agradecer a todos os visitantes, todos os irmãos, pastor Amauri, família que esteve conosco. Tá? Eu vou pedir que depois o pastor com a sua esposa fique ali na porta. E a irmã Léo, Simar, com a sua sacolinha. Eu acredito que não vai ter ninguém que vai deixar de cooperar. É o mínimo que nós podemos fazer, irmãos. R$5. Não é nem mais uma coxinha com refrigerante, aumentou, agora é R$7, R$8. Então coopere com R$5 que você vai estar ajudando um missionário. Certo? Gostaria de devolver a palavra para o dirigente, irmão Alaf, que vai fazer o final do culto. Mas antes nós temos aqui os avisos, né? Tem, maninho, os avisos? O que temos aí? Cadê o Igor Lohan? Já pode vir, hein? O irmão Alaf vai fazer o encerramento do culto dessa noite.
O que nós temos de aviso aí para os irmãos? Os avisos são os mesmos. Nós temos quarta-feira, 19 horas, culto de doutrina e oração. Nós estamos estudando o livro de 2 João. Temos quinta-feira o nosso culto do ponto de pregação Frente Missionária, onde nós começamos, quinta-feira que passou, dia 1º, tivemos 19 visitantes e 19 irmãos apoiando. Então peço o apoio da igreja, a oração da igreja, para continuarmos nessa frente missionária. Sábado ainda não começou, cobrir um Jesus Me Ama, domingo Escola Bíblica Dominical. Hoje começaram os ministérios MCA e União de Homens às 17 horas e 30 minutos. Tá 17 horas. Somente? Ainda tem mais aí? Não? Ok, irmão Alf está com a palavra. Convido aos amados a colocarem em pé novamente, para assim nós estarmos encerrando nosso culto dessa noite. Vamos assim estar fazendo uma oração final e após a oração, um cântico que tem como título Ousado Amor, e após o cântico nós estamos divididos em lares. Mas antes, vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, graças te damos, Senhor, pela tua palavra que aqui foi dita, Senhor, através do teu servo. Nós venhamos, ó Deus, guardar em nossos corações e também, Deus, praticá-la, anunciar, Senhor, essa palavra. Leva-nos para os nossos lares, guardados e protegidos. Dá a nós, Senhor, uma boa semana. É que nós te pedimos, Pai, e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Ainda em pé, irmãos, vamos louvar o Senhor como um cântico final, Ousado Amor. Antes de eu falar
as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Amém. Assim estamos encerrados o culto dessa noite.